Ô, palavrinha chata, né? Que mexe com a vida de todos nós. Dívida. A gente viu aí na reportagem do André os tipos de dívidas mais comuns. Conhecer essa realidade é super importante. Mas saber como evitar ou como sair de uma dívida é ainda mais importante. É fundamental. A gente vai bater um papo ao vivo com o André Luiz Rosa agora. Ele está como especialista em finanças, né? André, e aí? Qual é a primeira dica, o primeiro passo para se livrar das dívidas, hein? Conta tudo que a gente está querendo saber. Oi, Thalita, boa tarde para você. Olha, a primeira dica é a pessoa fazer uma planilha e saber exatamente tudo que ela está devendo. Por exemplo, às vezes ela tem uma caderneta no mercadinho da esquina, está devendo lá. Está devendo o crediário de alguma loja, anota isso. Está devendo cartão de crédito, também tem que anotar. Ela tem que fazer assim um checklist de tudo que ela está devendo para depois começar as tratativas com os credores para negociar. Eu estou aqui com a Luciana, que é especialista em finanças. Esse já é um primeiro caminho, reconhecer, né? Estou devendo, sou devedor. Exatamente, André. O segundo ponto é saber qual que é ali o custo da dívida. Quanto que é o encargo, qual que é a taxa de cada uma dessas operações. De repente, o mercadinho ali da esquina está sem juros, mas a fatura do cartão de crédito está atrasada. E aí, essa fatura atrasada, quando chega no dia a gente não consegue pagar, ou quando a gente usa o limite do cheque especial, são aí as dívidas mais caras. Isso que eu ia te perguntar, existe um tipo pior de dívida? Dívida é ruim, sempre, né? Mas qual que é a dívida, assim, que, meu Deus, essa daí é a pior? A pior é aquela mais fácil de contratar. Sabe aquela que ninguém te pergunta para o que é que você vai usar, quando que você vai pagar, ou aquele pop-up que vem ali no aplicativo do banco ou no caixa eletrônico? André, contrate essa dívida? Essa é a pior. Então, tudo aquilo que é muito fácil, a gente paga ali o preço da conveniência do serviço financeiro. É a primeira que a gente tem que se livrar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um pacote no banco, né, com vários benefícios, sei lá, tantos saques por mês, tantos extratos por mês, etc e tal. Na hora de negociar uma dívida, isso também pode ser um valor pequeno, mas já é um motivo de cortar ali, né? Que sejam R$10 por mês ali. Sim, essas pequenas despesas recorrentes que a gente vai incorporando no orçamento, elas nos matam quando a gente anualiza. Então, hoje a gente tem a conta essencial, que todos os bancos são obrigados a fornecer, que não tem nenhuma tarifa. A gente tem os bancos digitais. Então, se você está endividado, se livre aí dessa tarifa bancária que não precisa pagar mais. Agora, por exemplo, a pessoa tem um CDC ali de R$30 mil, mas a dívida real era de 5, 10 e os juros foram correndo e chegou a 50. Vale a pena tentar negociar com o banco, depois a pessoa vai ter uma restrição interna nesse banco, mas vale a pena tentar uma negociação para reduzir ao máximo isso? E como é que funciona assim? Com certeza vale a pena, procure a instituição financeira, mas já vá sabendo quanto que você pode arcar por mês, né? E quando você renegocia a dívida, é muito importante que você saiba quanto do seu orçamento você tem disponível para aquilo ali, para que você não faça uma renegociação que você não consiga cumprir. Então faça o exercício primeiro, saiba exatamente o quanto você ganha, o quanto você gasta. E aqui, André, é importante que a gente se lembre que as nossas dívidas, o comprometimento com pagamento de dívidas nunca pode exceder 30% da nossa receita. Quando passa dos 30%, entra aí na zona de perigo. Qual que é a atenção que a gente tem que dar para os juros, por exemplo? Sim, especialmente em relação a parcelamentos, a gente tem que olhar qual que é a taxa efetiva contratada. Quanto efetivamente eu estou pagando por essa dívida? E quando eu junto todas e tento parcelar, né, em uma só, concilio tudo, quebro ali em parcelas mensais, eu tenho que ficar muito atenta. Qual que é o valor da taxa e qual que é o valor da parcela? Também tenho que olhar essa questão, né, de quanto que vai comprometer da minha renda mensal. Educação financeira, maturidade, essencial para evitar dívidas. Exatamente, não é sobre riqueza, é sobre liberdade, é sobre dignidade, é sobre poder ir ao supermercado e não ter que devolver ali os itens na boca do caixa. É viver melhor. Obrigadíssimo pelas informações, pela entrevista. Então aí, algumas dicas. A gente sabe que é difícil, né? Mas quem conseguir fazer esse planejamento, conseguir fazer essa milagre, não dá para fazer. Mas aos poucos vai pagando e finalmente, daí um ano, quando você vê livre daquela cobrança, aquele monte de ligação, é um alívio que, olha, indescritível. Voltamos ao estúdio.